No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite, Walter. Boa noite, meu amigo. Prazer estar com vocês. É um prazer enorme ter você novamente no momento que nós realizamos o 14º aniversário, né? Você novamente conosco, né? Isso é uma alegria muito grande estar junto com você. Eu que agradeço aí o convite e desde já parabenizo a instituição Zilda Gama aí de Sapucaia, né? Isso. E agradeço pelo convite, a honra do convite de estar com vocês. Obrigado, querido. Então vamos iniciar. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos ao Espíritos superiores, benfeitores e educadores que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos colher neste momento de reflexão, nessa noite, que o companheiro Walter Silva trará como tema os desafios diários rumo à evolução, que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que Zilda Gama, nossa mentora espiritual, nos abrace, né, e nos envolva em muita paz. Hoje, sempre, assim seja. A casa é sua, ou a sala é sua, Walter. João, você só me diz até que horas nós vamos para me programar aqui. Nós temos 1 hora para você. Ok. Muito bem. Então, eu dou meu boa noite novamente a todos os companheiros, o nosso desejo de muita paz.
e quero reafirmar mais uma vez a nossa alegria, a nossa grande honra de ter recebido esse convite para compartilhar com os irmãos do Centro Espírita Zilda Gama esse momento tão especial que é o aniversário de uma casa espírita. Contando aí 14 anos, não é, companheiros? Então, são 14 anos de muito trabalho, de muita renúncia, de muitos desafios que todos nós que laboramos, que estamos comprometidos com as casas espíritas, sabemos da dificuldade enorme de manter as nossas casas abertas, em condições de oferecer a todos que ali procuram o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Então é com muita alegria que nós vamos fazer desse momento aqui, fazer um esforço para que essa 1 hora que ficaremos juntos seja uma hora assim, de um pouco de reflexão, de meditação, buscar motivação para aquela proposta de estarmos aqui nas condições que estamos. Bom, o Espiritismo nos oferece uma base de conhecimento suficiente para nós trazermos aqui alguns posicionamentos inquestionáveis. O primeiro deles é que somos espíritos imortais, criados por Deus de forma simples e ignorante, e que temos um destino, temos uma meta a ser alcançada. Os Espíritos nos dizem que todos nós fomos criados dessa maneira, de forma simples e ignorante, mas com a fatalidade de chegarmos à perfeição. Né? Obviamente que essa perfeição citada é relativa, porque absoluta somente Deus, o Criador. E que as reencarnações, elas são as oportunidades para que de pouco em pouco todos nós possamos dar os passos na direção do nosso destino, dessa fatalidade de perfeição. Porque é isso que está afirmada lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou aos imortais qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles respondendo dirão que de pouco em pouco todos possam atingir a perfeição. Então, esse é mas o primeiro objetivo das condições que nos encontramos agora, reencarnados. Já que a nossa condição espiritual, podemos estar fora do corpo ou vivendo essa experiência material ou corporal, como queiram. Então, nós estamos tendo a nossa oportunidade hoje dessa existência, de ter este tempo para trabalhar a nossa perfeição. Sabendo que essa perfeição é conquista de milênios, né? Sendo espíritos reencarnados, por certo, nós já tivemos nesta posição dezenas, talvez centenas de vezes, não importa. O fato é que hoje, esta encarnação, podemos assim dizer, que é a encarnação mais importante, porque as que passar, nós não temos como modificar. E as que estão por vir dependerá dessa encarnação que estamos vivendo. Né? Nós passamos por orientações no plano espiritual, aceitamos esse projeto reencarnatório. Muitas das questões que nós estamos enfrentando como desafio na nossa vida, na nossa existência, nós tivemos anuência disso. Nós demos o nosso ok, nós aceitamos. Então, essas informações preliminares que o Espiritismo nos oferece devem servir para a nossa orientação, não é? Bem, e anexada a essa,
temos também, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, obra inaugural do Espiritismo, obra básica, na sua terceira parte, Allan Kardec nos apresenta, né, as leis morais, ou as leis naturais, divinas, como queira. São sinônimos esses nomes. E um conjunto de 10 leis que servirão como orientação nesse processo de evolução, nesse processo de melhoramento, né, de cada um de nós. Bom, e dentre as 10 leis lá apresentadas, a sexta lei é a lei de sociedade. E a seguir, a sétima lei é a lei de progresso. Então, nós estamos submetidos, não só às 8, mas hoje nós vamos nos inspirar nessas duas, a essas duas leis, ou seja, nós estamos vivendo em sociedade, numa existência de relação, ou seja, um com os outros, com um propósito de progresso. Então é isso. Então nós sabemos que, queiramos ou não, acreditemos ou não, isso é um fato, é uma lei, né? Então todos nós estamos submetidos a essas leis. Muito bem. Outra informação importante para enfrentarmos esse tema é que Deus nos criou livres, né? Nos deu alguns instrumentos, a inteligência, por exemplo, mas também nos deu o livre-arbítrio, né? Deus não nos fez prontos, como volto a lembrar, nos fez simples e ignorantes. Mas nos deu todos os meios, todas as possibilidades de conquistas, a fim de que pudéssemos nós, em aproveitando bem essas oportunidades, nós pudéssemos crescer, evoluir, né? Nos tornarmos espíritos puros, já que lá nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, nos é apresentado a escala espírita, organizada em 3 ordens e 10 classes, e em forma de pirâmide, né? Então, hoje ainda nós nos mantemos ainda na base dessa escala, considerado ainda como espíritos imperfeitos. No meio da escala, ou seja, no meio da pirâmide, são os espíritos bons. 4 classes lá, os bons, os sábios de sabedoria e superiores. E lá no ápice da escala, ou seja, no ápice da pirâmide, primeira ordem, classe única, espírito puro. Então, essa é a ascensão da base da escala, dos espíritos de 10ª classe, que nós vamos ter que ir de degrau em degrau, de pouco em pouco, de encarnação em encarnação, subindo, fazendo essa ascensão rumo a essa condição de perfeição relativa. Bom, mas sabemos que o livre-arbítrio é uma liberdade que nós temos de fazer escolhas. E quando nós fomos criados, obviamente, espíritos ainda muito incipientes, imaturos, como as nossas crianças hoje, né? É um bom exemplo. Quando os nossos filhos e netos estão naqueles primeiros anos da sua existência, são os pais, são os adultos, são aqueles que cercam dele para lhe proteger, para lhe prover as suas primeiras necessidades, a fim de que a vida possa ser mantida. Porque se nós pegarmos as nossas crianças de 2, 3 anos e largar, as chances delas se desenvolver e de sobreviver são quase nulas. Então nós temos, assim como nós preservamos essa fase, quando na condição de espírito, também nós tivemos essa fase onde que tínhamos espíritos que tutelavam essa fase. Mas essa fase já ficou numa história bem afastada. Nós não somos mais esses espíritos primitivos. Basta a gente avaliar as condições do nosso mundo e observar
as conquistas da ciência, da tecnologia, da informática, da medicina, etc., etc., para chegarmos à conclusão que nós já avançamos, né? Particularmente na questão cognitiva do nosso intelecto, né? Nós já desenvolvemos muito bem essa parte, né? Então, nós não somos mais um mundo primitivo. Mas dizem os espíritos que a Terra, apesar de estar em um processo de transição de um modelo de mundo primitivo, de um modelo de mundo de expiações e prova para um mundo de regeneração, nós, ou seja, a Terra, ainda é qualificada, definida pelos espíritos, ainda como um mundo de expiações e prova, ou de provas e expiações, né? Então, obviamente, que os espíritos que aqui compõem a humanidade terrena, aqueles que se encontram aqui por regra, né? que é a maioria absoluta da humanidade, nós estamos aqui porque necessitamos de uma escola espiritual apropriada às nossas condições. Claro que na humanidade terrena também vamos encontrar aqueles espíritos aqui reencarnados na condição de exceção. Aí são aqueles espíritos do meio da escala, de segunda ordem, que vêm cumprir missão, né? Nos servir de exemplo, de motivar a todos nós a dar os mesmos passos que eles já deram, né? Então, se nós estamos tendo as dificuldades que estamos hoje, imagina se nós não tivéssemos esses companheiros, né? De segunda ordem, os missionários, que é uma concessão da misericórdia de Deus e de Jesus conosco. Mas nós estamos aqui por regra. E, obviamente, e sendo um mundo, né, em que precisa nos oferecer experiências, né, que nos habilite a uma condição melhor, então as expiações têm a ver exatamente com as nossas escolhas equivocadas. Mas há um conjunto de experiências provacionais. Como disse, a Terra é uma escola espiritual. Se nós olharmos e fizermos uma comparação com a escola terrena, a acadêmica, né? Aquela que oferece conhecimento das ciências, etc., o aluno estuda, mas vai chegar um momento que ele tem que ser aprovado. Ou seja, ele precisa fazer a prova. E ele só passa de ano, ele só segue adiante na sua formação se ele se sair de forma positiva naquela prova. E nós, segundo Emmanuel, numa das suas orientações passadas através de Chico, diz que nós somos espíritos repetentes, recalcitrantes, ou seja, de forma milenar a gente vem repetindo os mesmos erros, sendo reprovado nas mesmas provas, ou seja, na mesma natureza de prova. Tomar uma aguinha aí. Então, a gente vê que é nesse cenário, né, de dificuldade, de um mundo como o nosso, é que todos os dias nós vamos estar imersos numa sociedade, em relações com outros grupos sociais, aonde nós vamos não só expiar as nossas péssimas escolhas, né? Mas também seremos submetidos às provas, né? A todas aquelas situações que vão determinar as condições que nos encontramos, né? E às vezes a gente acha que vai estar muito bem, né? Mas basta alguma coisa que saia do nosso controle para a gente cair na nossa própria realidade. E erros
vícios, inclinações morais que a gente já imaginava que tinha vencido, né? E de repente, por alguma razão, por algum gatilho emocional, psicológico, de algum fato que aconteça conosco, é suficiente para aquilo ressurgir. Então, na verdade, nós ainda não tínhamos vencido aquela dificuldade. Estava sob um certo controle, né? Mas é assim mesmo. Nós não vamos vencer o homem velho, segundo nas palavras de Paulo, né? Que ele fez referência às suas imperfeições, à sua intolerância, à sua agressividade, à sua falta de paciência, e fez uma analogia como um homem velho. Porque quando ele escolhe seguir Jesus a partir da sua experiência de Damasco, aquele encontro memorável com Jesus, ele ali ele resolve renascer, né? Um outro ser. Mas só que a gestação desse novo ser não é num ato, não é através de um ritual, de um batismo, de uma verbalização. Essa gestação é um processo. Assim como para que nós tenhamos um corpo para reencarnar, que comumente, de forma natural, dura-se lá em torno de 9 meses, tem os apressadinhos aí que resolvem aparecer antes, com 7 meses, 6 meses. Muito bem. Mas uma condição normal, entre aspas, 9 meses. O nosso ressurgir, o nosso novo nascimento moral, para alguns leva muitas encarnações. Centenas de anos. Né? Mas só que com uma diferença, meus companheiros, meus irmãos. Porque antes do advento do Espiritismo, lá no meado do século XIX, nós, reencarnados naquela época ou antes dela, nós poderíamos arguir a nosso favor a ignorância. Só que hoje não mais. Sobretudo, quando nós nos posicionamos com a fé espírita. Quando escolhemos a doutrina espírita, a terceira revelação de Deus, como orientação dos nossos passos, aí a coisa muda completamente. Porque é inegável que a doutrina espírita tem nos favorecido, e muito, com informações, com uma nova ótica interpretativa da verdade, lançou luz sobre muitos pontos obscuros do Evangelho, né? Mas só que com uma diferença. A partir do momento que a gente sabe mais, conhece mais, nós também, junto a isso, traz mais responsabilidades para nós. Então Jesus fez a seguinte afirmação: aquele que mais for dado, mais será cobrado. É um processo de consciência. Esse conhecimento, por si só, não nos leva à posição de espírito puro, ou em posição de degrau superior. Né? Porque nós temos que almejar o degrau seguinte. Porque às vezes a gente fica olhando longe, muito alto, esquecendo de olhar o que está em torno. Né? Então, essa responsabilidade desse saber, a nossa consciência será juiz. Bom, mas espera aí, mas por que nós somos privilegiados? Temos mais conhecimento do que outros? Não. Primeiro, que na criação não há regime de privilégio. Deus dá as mesmas condições a todos. O Espiritismo não é uma caixa fechada, uma caixa preta fechada. O Espiritismo não é um clube do Bolinha.
aonde só nós podemos aurir ali e ter acesso ali a esse tipo de, essa natureza de conhecimento, não. O ensino, o conhecimento espírita é público. Nós estamos fazendo um trabalho aqui público. Né? Essa live pode repercutir aí a outros corações, a outras mentes, não espíritas. As nossas casas, né, graças a Deus, boa parte delas estão reabrindo as suas portas, depois dessa tragédia de 2 anos e pouco, né? É público. Quem passa na rua pode entrar, não há nenhuma pré-condição para você entrar numa casa espírita. Então não há privilégio. Agora, quando nós fazemos a nossa escolha, junto da nossa escolha, vem uma representação. Nós passamos a representar uma ideia. E mais do que uma ideia, um comportamento. Ainda que o comportamento proposto pelo Espiritismo não é um comportamento diferente, né, daquele que está no Evangelho, ou nos Evangelhos. Né? Porque o Evangelho é um roteiro comportamental seguro que, se seguido à risca, ou seja, de forma fidedigna, nos conduzirá ao nosso destino, ou seja, é o GPS divino. O Evangelho é o GPS divino, né? Usando assim uma terminologia dos nossos dias, da nossa tecnologia, né? Hoje a gente aperta no celular o GPS e bota o endereço, ele mostra exatamente o caminho e vai te levar lá. O Evangelho é exatamente isso, é o GPS divino. Se nós seguirmos esse GPS, nós não vamos nos perder. Nós vamos nos manter no caminho correto. Assim como Jesus disse, ó, eu sou o caminho. O meu Evangelho, aquilo que eu lhe ensinei, aquilo que eu deixei como tesouro imperecível para a humanidade, é o caminho para a gente ser feliz e ser um espírito em paz. Mas, quando a doutrina espírita, apesar de o roteiro ser o mesmo, novos aspectos de percepção desse caminho foram adicionados. Os espíritos vieram propor para nós um conhecimento, uma realidade que deixou de ser uma questão hipotética para se tornar fato. Então, a realidade que os espíritos vieram trazer de si mesmos, das condições que estão, em que local estão, fazendo o quê, ao lado de quem, tudo isso mostra que aquela imortalidade ensinada por todas as religiões da Terra deixou de ser uma tese teológica. Passou a ser um fato comprovado através das manifestações. Então, meus amigos, isso é espiritismo. Então, primeira questão importante, que quando nós vamos enfrentar este tema, é que se cada existência nossa é uma oportunidade de crescimento, cada reencarnação é uma oportunidade de crescimento, cada dia é a oportunidade de recomeçar. Todo dia. Quando nós descansamos à noite, despertamos pela manhã, um novo dia se apresenta, Deus nos concede. E é tão importante esse novo dia que ele se chama presente. É um presente que se renova a cada dia. Que a gente pode fazer diferente. Mas para que a gente possa enfrentar os mesmos obstáculos, os mesmos desafios, porque o mundo não vai se mudar de uma noite para o dia. Né? Não vai mudar. Porque é um processo que poderá levar muitos anos ainda, até nos tornarmos um mundo regenerado. Nós vamos acordar pela manhã e vamos ter diante
daquele dia que se inicia, os mesmos desafios. Nós vamos ter que enfrentar os mesmos problemas, né? As mesmas dificuldades. É um ônibus cheio, um ônibus que vai atrasar, né? Aquela tarefa que você não consegue dar conta, aquelas despesas que você não tem como quitar, aqueles companheiros que vão criar dificuldade para você, é o desemprego, é a violência. Tudo isso nós estamos imersos nesse contexto, né? Nós somos seres sociais. Nós precisamos conviver. Tanto é que na obra básica do Espiritismo está dito lá que não adianta a gente fugir dessa realidade. Porque ninguém progride vivendo excluso, separado, numa caverna. Claro que não. Por isso que viver em sociedade é uma lei, como eu fiz citação no início aqui. Então nós vivemos no mundo, mas não podemos ser pessoas do mundo. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência encarnada, vivendo uma experiência social. E aí, essa experiência, nós vamos ter viver no núcleo familiar, que no mundo como o nosso, a maioria absoluta das famílias são compostas, por vezes, na maioria das vezes, por conta das questões expiatórias, no núcleo familiar, na maioria das vezes são reencontros de espíritos, de almas do passado, né? Que não se resolveram, não tiveram uma relação positiva, né? Foi uma relação conflituosa. E aí nós nos deparamos com lares com esse tipo de conflitos. Então são esses desafios que o Espiritismo veio trazer a colaboração do entendimento. Então quando eu estou aqui sentado na minha sala e vejo meu filho, minha filha, minha esposa, meus netos, eu tenho que ver além das aparências. Porque esses personagens que compõem a minha família são personagens, mas antes de ser esses personagens, são indivíduos que têm história, que têm uma bagagem. Então é natural que em algum momento haja divergência de ideias, divergências de projetos, conflitos relacionais. E não vou nem citar a questão da violência, da agressividade, que nós sabemos que ocorre, né? Então é com esse pressuposto, com essas premissas, com esses conhecimentos preliminares, é que a gente deve melhor se orientar. E, segundo Joana de Ângeles, se a Terra, de fato, é uma escola espiritual, o lar é escola, é uma sala de aula dessa grande escola chamada Terra. É nessa escola que nós vamos experienciar, vivenciar, né? Aquelas situações de recomeço. Quando nós nos submetemos a uma reencarnação, é recomeçar mesmo. Por quê? A misericórdia de Deus nos impõe um certo esquecimento. Mas aquilo tudo que nós vivenciamos está no nosso psiquismo, está guardado em algum nível do nosso subconsciente. Nós não perdemos isso, está em nosso arquivo espiritual. E que, vez por outra, né, esse arquivo, algumas informações desse arquivo emerge e vem para o consciente. E a gente lembra de algum fato, a gente tem alguns insights, né? Mas, ainda que isso não ocorresse,
em algum momento, mas o Espiritismo veio preencher essa lacuna. Eu não preciso lembrar do que fui, do que fiz ou deixei por fazer. Diz Allan Kardec, basta que a gente analise as nossas inclinações, né? As nossas aptidões. Porque todos nós somos compostos de lado positivo e o outro não tão positivo. É por isso que somos ainda considerados imperfeitos. Então isso faz parte ainda da nossa natureza atual, né? Então, esses conflitos se iniciam exatamente os desafios para o crescimento, porque uma família tem que, apesar das diferenças, porque não há nenhum problema de termos diferença em nossos núcleos sociais. A família é apenas um núcleo do qual participamos. Mas na medida que a gente se desenvolve, cresce, amadurece, e a gente vai participando e encontrando outros grupos na sociedade, seja no trabalho, na escola, no lazer, na comunidade que a gente vive, na rua, no prédio. A gente vai participando de outros grupos, né? Cada grupo desse tem uma particularidade. E nós, diferente uns dos outros, é para exatamente que as nossas diferenças em contato possa fazer com que o grupo cresça. Porque ninguém sabe tudo. Todos nós temos habilidades diferentes. E na família, às vezes, um é mais paciente, enquanto que o outro é mais, acelerado. Um é mais ponderado. Um já tem assim mais visão de futuro, o outro já é mais conservador. Então, a ideia é que a gente busque um consenso, respeitando a individualidade. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje, meus amigos, que essas diferenças estão nos afastando. Negros e brancos, ricos e pobres, esquerda, direita, na política, e por aí vai. Nós estamos vivendo uma sociedade separatista, não inclusiva. Então, nós estamos tendo um problema. E nós temos que fazer alguma coisa. Esse é o grande desafio dos nossos dias hoje, particularmente no Brasil, é minimizar essas situações que estamos vendo, de polarizações extremistas, discursos extremistas. Você faz um comentário no Facebook, nas redes sociais, você é apoiado por um e dizimado por outros. Então as pessoas estão perdendo a capacidade de conviver com os diferentes. Então nós somos cristãos. E mais do que isso, espíritas. Porque cristãos há diferentes, os cristãos católicos, os protestantes, os cristãos umbandistas. E nós somos cristãos espíritas. Nós não podemos ser mais do mesmo. Porque a terceira revelação do Espiritismo não veio ao acaso. É um plano de Deus que está em execução. Olha o que está colocado por Allan Kardec na conclusão do Livro dos Espíritos. Que a missão do Espiritismo é a regeneração da humanidade. Onde começa essa regeneração? Em nós. Então, o primeiro desafio de todos os dias é buscar essa reforma íntima, é conter os nossos arroubos. Não foi por outra razão que lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, da perfeição moral, quando Allan Kardec coloca lá um item chamado Os Bons Espíritas, é neste item, no capítulo 17, que ele define o verdadeiro espírita. E ele vai dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. É isso. Nós não seremos anjo do dia para a noite.
é um esforço diário. É o nosso desafio primeiro. É da gente identificar primeiro essas inclinações mais. Porque é um processo. Então, dentre esses desafios que nós estamos aqui tentando expor sobre eles, o primeiro desafio é reconhecer as nossas deficiências. Porque se nós não as reconhecemos, não faz o menor sentido. Você vai lutar contra uma deficiência, uma imperfeição que você acha que não tem? Então, o primeiro passo é o exercício da humildade. De você olhar-se, de você mergulhar em si mesmo, que é o autoconhecimento proposto primeiramente por Santo Agostinho na questão 919 e 919A do Livro dos Espíritos, mas também num conjunto de livros chamado A Série Integral, ou Homem Integral, enviada por Joana de Ângeles, que ela vai falar da questão do autodescobrimento, né, da autotransformação. É tudo em nós primeiro. Então, nós precisamos fazer essa viagem ao nosso interno, né, com uma lanterna assim, bem potente, né, e nos vasculhar o nosso interno para identificar com muita verdade, com muita seriedade, né, mas também com muito amor sobre nós mesmos. Não é aquele autoflagelo, não, eu sou terrível, eu não presto, eu sou assim. Não. Mas nós só vamos enfrentar aquilo que conhecemos. Né? Então, o primeiro passo é a gente observar, fazer essa autoanálise. Ora, eu tenho dificuldade nesse setor, eu tenho dificuldade naquele setor. E como nós falamos inicialmente, para que a gente possa vencer essa dificuldade, nós vamos precisar passar pelas provas. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, em algum momento eu vou encontrar aquela pessoa chata. Às vezes encontramos até na família, né? Às vezes encontramos no nosso bairro aquele vizinho, né, que a gente foge dele. Mas há situações que você não tem como fugir. Porque fugindo dos problemas não é a melhor solução. Porque o problema vai continuar lá. Então, a solução sempre será você enfrentar o problema. Mas ninguém enfrenta uma dificuldade, um desafio, desprovido de instrumentos. Bom, eu tenho que cavar um buraco aqui, é um desafio. Como é que eu vou cavar esse buraco? Eu vou cavar com a mão? Mas o solo é duro, eu vou me ferir. Então eu tenho que ter uma enxada, uma cavadeira, uma pá ou algo semelhante, que vai me facilitar. Não é? Então é a mesma coisa. Se nós temos um problema, nós precisamos estar reunidos, assessorados de recursos. E qual é o primeiro recurso proposto pela doutrina espírita, pelo Evangelho de Jesus? A fé. A fé é o primeiro instrumento que nós vamos... porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala de duas características da nossa fé. A fé divina e a fé humana. Claro que nós temos que ter fé em Deus, em Jesus, nos espíritos. Ótimo! Sem isso nós não somos nada. Mas nós temos que ter fé em nós também. Nós temos que ter as nossas próprias crenças e nosso potencial. Nós somos capazes de realizar muitas coisas. Ainda que a gente não saiba aqui ou ali, mas há meios de se aprender, se desenvolver. Porque no Evangelho também está dito o seguinte: ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos que fazer a nossa parte. Os Espíritos, Jesus, ninguém vai fazer o que é de nossa responsabilidade. Então nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Nós temos que sair de manhã e trabalhar para pagar as nossas contas.
Quando eu saio para ir para o templo religioso, para a casa espírita, eu sei que lá também eu vou ter desafios. Eu tenho que estar compliciado, comprometido com a casa espiritual que eu elejo. A casa espírita somos nós. Então é claro que eu não vou encontrar nos meus pares, os meus companheiros espíritas, pessoas iguais a mim. Mas há um ideal acima de nós. E é em torno desse ideal que Allan Kardec diz que a reunião espírita é um ser coletivo. Ele não falou que todo mundo tinha que ser igual. Nunca Allan Kardec falou isso. Né? Porque senão seria uma mesmice. Não. A riqueza está na diferença, na pluralidade das aptidões, das ideias. Né? Então, é convivendo nesse amálgama de diferenças que um ajudar o outro naquilo que tem mais dificuldade, o outro assessora, e assim por diante. Então é dentro dessa ótica que nós precisamos conquistar novas posições. Mas nós temos uma dificuldade enorme que dá causa, segundo os espíritos, a todos os problemas que nós enfrentamos todos os dias. Está respondido lá exatamente na parte do Livro dos Espíritos que aborda a questão da lei do progresso, que é a questão 785 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou o seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso na Terra? Por que essa evolução não acontece assim de forma mais imediata, de forma mais rápida? Ele perguntou isso. Por que isso não acontece? E os espíritos responderam: duas coisas: egoísmo e orgulho. Esse é o nosso grande dilema. É isso que nos mantém na retaguarda da escala, lá na base da escala espírita, espíritos imperfeitos. Porque nós somos movidos por esse, ainda de forma diferente, uns mais, outros menos, mas isso ainda está muito presente em nós. O egoísmo e o nosso orgulho. É por isso que as nossas relações são conflituosas. Né? Porque nós somos movidos por esses dois sentimentos a mais das vezes. Mas não satisfeito, Allan Kardec, ainda numa questão mais à frente, a 895, ele volta na mesma questão de uma forma diferente. Ele perguntou: quais os traços mais característicos da nossa imperfeição? Olha o que os espíritos responderam a essa questão. Interesse pessoal e apego às paixões materiais. Meus amigos, esse é o maior desafio que nós vamos enfrentar todo dia. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, no lazer. Porque sempre o que está prevalecendo em nossas relações é esse interesse pessoal. Ou é o interesse da minha família, é o interesse de um grupo. A gente vê isso. E são esses interesses que estão afastando as pessoas. Se essa ideia aqui me apraz, eu me junto a esse grupo. Se aquela ideia for contrária, eu vou passar a combater. A gente perdeu, se é que algum dia nós tivemos, a capacidade de conviver com ideias divergentes. Né? Isso é facilmente notado nas questões mais simples. Por exemplo, eu sou Botafogo, ele é Flamengo, ele é Vasco, ele é Palmeiras, enfim. A gente se torna inimigo. Claro que não estamos generalizando, graças a Deus. Mas a gente ainda vê esse tipo de comportamento. Vê no adversário um inimigo. E, pelo fato de eu ver alguém que ameaça o meu interesse, e aqui estamos falando de um clube de futebol, que eu quero que o meu clube ganhe. Então, eu passo a agir de forma contrária ao interesse do outro. Não só torcendo, mas conspirando, às vezes agredindo,
querendo destruir a imagem, a ideia do outro. Isso é muito sério, meus amigos. E o apego às paixões materiais. Então, o interesse material e apego às paixões materiais é a mesma resposta que eles deram em relação ao anterior. Interesse pessoal, orgulho. Apego às questões materiais, egoísmo. É a mesma coisa, não é? Então, tudo que nós temos dificuldades na nossa vida tem ponto de contato com essas situações, né? Bom, então, companheiros, nós já sabemos disso. O que eu estou falando esta noite aqui, tenho quase certeza absoluta, não é novidade para ninguém. Os companheiros que estão nos ouvindo, eu não sei se essa live vai ficar salva, não sei, mas se ficar outros que tiverem acesso, não vai ser novidade para ninguém. Porque essas informações são recorrentes na doutrina espírita. Nas palestras, nos grupos de estudo, nos seminários, nos livros que lemos, nos artigos que temos acesso, nas conversas com os companheiros espíritas. Isso é recorrente. Não há nenhuma novidade nisso. Então, qual é o nosso problema? Então, o nosso problema volta a uma questão que eu iniciei e pretendo concluir agora. Então, nós, quando fazemos a análise do nosso interno, nós descobrimos que as nossas inclinações não são as mais positivas. E é o que fazemos. Então, eu tenho dois caminhos. Ou eu, ao identificar esses processos do homem velho em mim, em nós, eu convivo com ele sem nenhum abalo. Sabe o mal de Gabriela? Nasci assim, vou crescer assim e vou morrer assim. Ou eu desejo mudar. Porque essa que é a diferença. Porque convivemos com companheiros, por exemplo, na casa espírita, familiares de outras religiões, que estão nesse processo religioso, há décadas, 2, 3, 20, 30 anos. E não se melhoram, não se modificam. Então, uma coisa é saber. Outra coisa é querer mudar. Bom, no momento que eu desejo mudar, a coisa muda de figura. Mas não basta só querer. Eu quero mudar, viu? Eu quero ser uma pessoa melhor. Mas o querer não é suficiente. Porque tem que ter um outro aditivo no processo, chamada vontade, chamada ação. Porque se não houver querer, não houver vontade, não houver ação, nós vamos continuar reencarnando sistematicamente. E nada vai acontecer de positivo. Nós vamos enfrentar os mesmos problemas e não vamos avançar. Então, são 3 coisas que precisam definitivamente modificar em nós. Primeiro, o pensamento. Porque o pensamento são as emissões da nossa mente. E a nossa mente tem uma base de lógica. A nossa mente se estabelece nesta base que vem se formando há séculos, eu diria milênios, desde quando nós nos individualizamos na condição de espírito. Que essa lógica mental, que a nossa mente veio se informando. Por isso que não é fácil. Conhecemos o espiritismo e a gente deseja, pensa que é capaz de mudar numa encarnação. São coisas milenares que vieram, se sobrepondo valores, desejos, interesses. E agora eu fiz uma autoanálise e disse, opa, meu Deus, eu preciso mudar. Então, a primeira coisa que precisa mudar, a base de conhecimento,
vai começando a formar um novo nível nessa nossa lógica mental. Eu passo a ver e perceber de uma forma diferente. O conhecimento é para nos libertar. Não salva, mas é para libertar, segundo Jesus. Então, na medida que este conhecimento vá se assenhorando de nós, que vá se transformando em conhecimento, né? Porque informação e conhecimento são coisas distintas, né? Para que se torne conhecimento, a gente tem que guardar aquilo. Então, os nossos pensamentos passam a ter uma nova gênese de emissão. Bom, mudei o pensamento. Eu começo a fazer projeções, edificar, orientar a nossa casa mental num sentido, num objetivo, numa meta. E aí, o segundo passo é esse sentimento, é esse pensamento edificado descer e começar a construir uma base de sentimento elevado, de amor, de fraternidade, de caridade, de tolerância, de paciência, etc, etc. Os nossos sentimentos precisam mudar, né? Precisam mudar a sua natureza. E por fim, já que o nosso tempo está avançando, pensamento, sentimentos e atos. Porque é a caridade que salva. Se é uma verdade absoluta do Espiritismo, a gente pode garantir também, se a caridade é que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução. Então nós precisamos praticar o bem para que o mundo melhore, para que haja essa renovação em nós mesmos. Nós precisamos tirar o sentimento e dar praticidade a esse amor que eu digo sentir pelo outro. Então, esse que é o desafio de todos os dias. Porque às vezes a gente imagina, né? O dia de eu fazer a caridade é o dia que eu vou visitar lá o orfanato, né? Eu vou visitar aquele hospital, o asilo. Ah, não, o dia que eu faço caridade é o dia que eu vou para a reunião mediúnica. As pessoas têm uma visão assim muito simplistas de caridade. Quando caridade nós podemos fazer em qualquer situação, porque não depende do recurso, né? Depende da vontade de fazer, de dar ouvido a alguém. Então, é o nosso desafio. Quando a gente sai de manhã para trabalhar, o primeiro que encontramos, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Né? Quando a gente salta do ônibus. São gestos simples, mas que fazem a diferença. Né? O sorriso, o agradecer àquela pessoa que lhe serve um cafezinho. Então são gestos, você oferecer o lugar para alguém, sentar. Então, são coisas possíveis de se fazer. E o que Deus quer de nós é isso. Porque o impossível é com Ele. Quanto a nós, Deus quer o possível. E nós já podemos, sim, alguma coisa. E é isso que Jesus espera de nós. Né? Porque assim como Ele nos fez, se dispôs a estar conosco sempre, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque comigo encontrarei repouso para as vossas almas, e o fardo é leve, e o jugo é suave. É esse convite de estar com Cristo. Mas veja, nós precisamos laborar no sentido de ser o Cristo de alguém, na vida de alguém. Porque o Cristo, ele se apresenta ao homem através do próprio homem. Da mesma forma, Deus. Então, os gestos simples de Jesus, de parar para ouvir o lamento, de orientar uma discórdia, né? De jogar água numa fogueira ao invés de jogar combustível, porque às vezes a gente fica alimentando.
As redes sociais é o maior exemplo disso, gente. Há uma discórdia e você vai para lá e pau em cima. Né? Então, o mal tem que parar em nós. Nós temos que ser o fim da linha do mal. E, ao mais das vezes, nós deixamos que o mal siga. A gente passa o mal para o outro, para aqueles que estão ao nosso redor, né? Com as contendas, com a irritação, então, a insatisfação, o medo. Tudo isso está presente em nós. E nós vamos ter que vencer tudo isso em algum momento, de alguma forma. E nós temos condições hoje de passar por todas essas situações, não é? Bom, companheiros, o nosso tempo está chegando. Eu quero agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Zilda Grama, aí de Sapucaia, que nos concedeu essa grande honra de nos permitir reflexionar neste dia de comemorações do seu 14º aniversário. Eu rogo a Deus e que permita que muitos 14 anos ainda tenha pela frente, que essa casa que nós conhecemos presencialmente, já tivemos a oportunidade de visitar algumas vezes, possa estar sendo, como veio até aqui, amparada por Jesus, pelos espíritos benfeitores, trabalhadores do bem, e que os seus membros encarnados recebam esse apoio fraterno e amigo do Cristo e dos amigos espirituais. Companheiros, um grande abraço. Eu vou voltar agora para a nossa coordenação. Eu acho que é assim que funciona, né? Receba esse apoio fraterno e amigo. Ótimo, Walter. Obrigado pelo carinho, pela essa atenção que sempre você nos oferta. E assim, agradecemos essa oportunidade. Walter, obrigado pelo carinho, pela essa atenção que sempre você nos... E vamos orar. Senhor, permita-nos uma resta de vossa luz a esse pobre espírito que ainda é cego e surdo com egoísmo, distanciando o caminho do Senhor. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possam chegar a todos os corações chorosos, tristes, amargurados, perturbados. Obrigado aos espíritos amigos que estiveram junto conosco, aos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que a tua paz se faça hoje e sempre em todos os corações. Muito obrigado a todos os companheiros que tiveram junto conosco através do Facebook, participando deste banquete, como disse nosso companheiro. Muita paz, muito amor a todos. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. E até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Tá bom? Que assim seja. E o nosso abraço a todos aí da família, dos companheiros. Grande beijo. Obrigado. Um abraço. Vocês também.